Mas é que ontem eu assisti aos jogos, né? Eu vi um pouquinho da Liga dos Campeões à tarde, porque eu tive que me preparar para os jogos da noite. O Atlético de Madrid, Bayern de Munique, muito truncado, mas eu tive ontem a satisfação de poder acompanhar o Thiago Alcântara, que fez uma grande partida lá no Vicente Calderón, mas como joga a bola, hein? Uma perda quase que irreparável, a não aceitação dele para servir a seleção brasileira. É um craque, mas deu Atlético de Madrid de novo, e o Bayern de Munique tá lá com a cadernetinha de freguesão do Atlético de Madrid. E um jogo que surpreendeu a muitos, não a mim, foi o empate do Manchester City com o Celtic. Afinal de contas, para quem não sabe, quando se encontram escoceses e ingleses, o buraco é mais embaixo. Ah, mas tem poucos ingleses no Manchester City, poucos escoceses no Celtic, mas o Celtic tem mais escoceses do que estrangeiros, por isso uma rivalidade muito grande. Os caras ontem estavam comendo grama lá contra o City, num jogão, diga-se de passagem. Mas na Copa do Brasil, Atlético e Juventude, 1-0. O Atlético teve ali uns 20, 25 minutos jogando muito bem. Eu não diria que o suficiente para fazer inicialmente 2 gols, mas ele fez um, com o Lucas Prato, e foi o gol da vitória. E o restante, a gente sabe o que aconteceu. O time do Juventude é um time que joga muito recuado, que é bem armado pelo técnico Antônio Carlos, que já está lá há um bom tempo, e no segundo tempo a dificuldade aumentou quando o Carlos César foi expulso e o Juventude criou algumas situações perigosas. Aliás, no primeiro tempo chegou até a mandar a bola no travessão. Eu ontem dizia o seguinte: vamos parar com esse papo, é 4, é 5, não sei o quê, porque você vai estar mentindo para você mesmo. O time do Juventude eliminou o Coritiba e o São Paulo. Ah, mais 2 babas. Gente, futebol brasileiro é isso aí. Você pode até deixar o jogo muito fácil. E ontem o Atlético não conseguiu. Depois alegaram cansaço ao final do jogo e tá. Que realmente o Atlético viveu uma maratona intensa aí nessas 2 semanas jogando futebol. Mas eu prefiro exaltar aqui o time do Juventude. Ontem foi a primeira derrota do Juventude fora de casa. Não tinha perdido pra ninguém, não. E pela primeira vez ele deixou de fazer um gol fora de casa. Aliás, o Atlético foi o único que conseguiu isso. Levou bola no travessão no primeiro tempo, teve chance cara a cara lá do Juventude e tal, mas não sofreu gol. E lá em Caxias, no dia 19 de outubro, eu afirmo aqui que será outro jogo. Quando o Juventude vier pra cima, e duvido até que ele faça isso, aí a porteira pode ser aberta. Mas aqui no Mineirão, era esse o jogo. E foi jogado desta maneira pelo time lá da Serra Gaúcha. E lá no Itaquerão, primeiro tempo muito equilibrado, o Mano fez algumas modificações. O Léo entrou na vaga do Bruno Rodrigo. Tivemos aí o William iniciando a partida. Ele poupou a Arrascaeta, colocou o Rafinha para jogar e tal. E no segundo tempo, com 10 minutos, de repente a casa estava caindo. 2-0 para o Corinthians. O lance do primeiro gol, você vai falar, o Bandeirinha tá lá para marcar lance fácil ou lance difícil. Daqui a pouco o Igor fala isso. Mas não tem dessa aqui não. Mas é um lance, assim, difícil até para se ver com o auxílio do replay. E a Globo colocou até uma linha e tal, e eu ainda vou te falar que eu continuo meio em dúvida ainda. Eu continuo em dúvida nesse lance de se houve ou não esse impedimento aí. Talvez ali no pezinho, ali meio pé, o cara do Corinthians estava à frente. Mas isso não justifica, porque afinal de contas houve um cochilo da defesa e o Cruzeiro levou, digamos assim, 2 gols idênticos ontem em 10 minutos. Só que com as modificações feitas pelo Mano, colocando o Cruzeiro, com Arrascaeta, com Alisson e com Ábila, o time cresceu, fez um gol e teve até a oportunidade, talvez, de sair de São Paulo com um empate por 2-2.
porque ele dominou os minutos finais da partida lá no Itaquerão. Perder não é bom, mas o time volta vivo para Belo Horizonte. E se vencer por 1-0, ele estará classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Então, a gente tem que saber que o conceito de torneio mata-mata é outro. O resultado tem que ser feito. Cruzeiro jogava para fazer um gol fora de casa. Objetivo alcançado. O Atlético para vencer o jogo. Todo mundo queria que fosse de 3, 4, 5. Todo torcedor quer. Mas o mais importante foi feito, que foram os 3 pontos, a vitória por 1-0. Tá falado, amigão?